Nós vamos começar a aula de hoje terminando a aula anterior, em que a gente tinha feito aquele programa em que, apertando o botão, a gente conseguia dois estados, né? O circuito aberto com 1 ou circuito aberto com 0. Nesse programa que a gente está apresentando aqui, a gente vai mudar esse negócio de circuito aberto e vamos chamar essa variável de estado. Porque, na realidade, com esse script, a gente consegue definir dois estados, 1 ou 0, se a gente aperta ou solta o botão. E vamos também criar uma nova variável chamada estado do LED. E a gente inicializa essa variável com 0. Então, só revendo ali, ó, a gente tem o import time, isso tudo semelhante ao que a gente viu na aula anterior, que era aquele programa push 1. Esse programa nós vamos chamar de push 2 e ele está lá no GitHub. Então a gente começa importando as bibliotecas, depois definimos o set mode como board ali, e os pinos são os mesmos, o circuito é o mesmo da aula anterior. A gente dá o setup do pino do botão ali com GPIO in e aquela sopa de letrinhas, o setup do pino do LED com GPIO out, depois a gente tem a definição dessas três variáveis aí, a gente colocou 1, 1 e 0. Mas o mais importante está aqui nesse loop. A gente tem o loop ali com o try e o while true. A gente começa verificando se o estado é 1 ou 0. Então a gente pega isso como a gente fazia no programa anterior, dando o input no pino do botão. Esse estado então vai ser 0 ou 1, dependendo se alguém apertou ou não apertou o botão. A gente dá um print nesse estado e depois aqui que está o segredo da coisa. Nós vamos ter um if só e esse if vai incluir duas coisas, o estado e a variável estado anterior. Depois, no final desse if aqui, a gente vai fazer o estado anterior igual ao estado que entrou aqui. E aqui no caso aqui, se o estado é 1 e o estado anterior é 0, a gente pega e inverte o estado do LED, pegando o valor que estava lá e mudando. Se for 0, a gente passa para 1, se for 1, a gente passa para 0. E aí a gente dá aqui o output aqui do pino do LED, colocando aqui o estado do LED. Eu sei que essa lógica toda aí, usando essas variáveis aí, fazendo esses testes, é meio complicado de entender logo de cara. Se vocês não conseguirem entender facilmente, pode usar aquele velho esquema do fluxograma, né? E verificar a lógica aí para ver se a coisa funciona. O importante é que funciona e a gente vai ver agora na prática como é que esse negócio aí, a gente é claro, vamos colocar esse programa aí lá naquela pasta curso. Isso você já sabe como é que fazer. Tem que entrar no GitHub, abrir o Nano, fazer um copy lá no GitHub e um paste dentro do Nano, dar um save aí. Eventualmente pode dar um problema aí, deu em alguns testes que eu fiz, dá um problema de indentação, você vai ter que fazer a indentação dentro do Nano. Se você achar muito complicado fazer a indentação dentro do Nano, existe um outro programinha lá dentro do Raspberry que você pode editar um programa. Lá fica mais fácil ainda. Você edita o programa, né? Faz a mesma coisa, né?
dá um paste lá e acerta esse negócio da indentação. Mas vamos então para a parte do teste mesmo, né? Temos aí então a nossa bancada do lado direito aí, do lado esquerdo a gente tem a tela lá do Raspberry, né? A gente já foi ali para aquela pasta curso, então a gente tem que disparar o programa que se chama push2pin, né? É Python 3, não vai aparecer, vocês acreditem, né? push2.py. Deve aparecer aquela listagem de 1 e 0 ali, né? Mas preste atenção ali do lado direito ali, nós temos o LED e temos o botão. Vamos dar o Enter aqui. Aí está aparecendo 1. E agora, se a gente apertar o botão, acende o LED. Eu tiro a mão e o LED não desliga. Quer dizer, eu consegui um botão que ele, na realidade, ele liga quando eu aperto, ele depois desliga quando eu aperto de novo, que é aquilo que a gente queria, e que você tem isso aí no celular, no controle remoto, né? Aqui, eu aperto de novo, ele desliga. Vocês repararem ali, na hora que eu aperto aqui, ó, ali o 1 ali muda, né? Tá? Então desligou, aperto de novo, ligou de novo. Então está funcionando bonitinho aqui o nosso negócio. E a gente vai continuar essa aula com um outro assunto mais interessante ainda, que é a parte do PWM. Vamos então, essa parte está concluída. Vocês aprenderam aí como é que se cria com push button, você cria aquele botão que você aperta, liga e aperta, desliga. Para falar agora de PWM, que é pulso modular, né, a tradução, nós vamos lembrar aqui aquele nosso primeiro circuito, e vocês se lembram que o LED ele trabalha mais ou menos com 2 volts e pouco, tá? E o Raspberry ele libera 3,3 volts. Então a gente coloca uma resistência lá, mais ou menos 130 ohms, e aí a voltagem cai, né, de 3,3 e chega a mais ou menos 2, e o LED acende bonitinho. Se eu aumentar muito essa resistência, o que acontece? Acontece que o LED, a luminosidade dele vai ficar cada vez menor. Isso, em princípio, né, não é interessante, mas em determinados casos isso é muito interessante. Por exemplo, pensem que se na sua sala você, em vez daquela lâmpada tradicional, você tem um LED muito forte que ilumina a sala. E você pode querer diminuir a luminosidade aqui da sua sala para ficar um ambiente mais agradável, para você ver televisão, sei lá, namorar, ouvir uma música, qualquer coisa assim. Existe aí, vocês devem conhecer no mercado, um negócio chamado potenciômetro, que normalmente você tem um botão que você roda e aquilo que faz na realidade? Aquilo ali aumenta a resistência, então o potenciômetro é um resistor variável e ele aumentando a resistência, ele baixa a voltagem e a lâmpada vai ficando mais fraquinha, e você pode aumentar, etc, etc. Agora, nós temos um problema sério aqui, que a gente não quer colocar no circuito um potenciômetro, que é uma coisa analógica, a gente quer trabalhar digitalmente. E digitalmente, ou a gente tem a voltagem completa, né, 2 e pouco, eventualmente, se você desliga, você tem 0. Agora, descobriram um truque interessante, que se você conseguir uma maneira de que, durante um pequeno período de tempo, você tem ali a voltagem máxima, depois você desliga, vai para 0, depois você liga de novo,
vai para a voltagem máxima, depois você desliga, enfim. Você fica nesse pisca-pisca. Dependendo do tempo em que você vai para a voltagem máxima e depois a proporção que você volta para zero, conforme essa porcentagem aí, você vai ter, na realidade, uma voltagem média, tá? Então, se a gente conseguir, de alguma maneira, aumentar esse período entre a voltagem máxima e o zero, a gente consegue uma coisa semelhante a um potenciômetro. E isso, então, a gente, no Raspberry Pi, a gente tem a possibilidade de um determinado pino, ele mandar uma voltagem que pode ser controlada por programa de tal maneira que eu tenho essa variação. Essa porcentagem em que a voltagem chega no seu nível máximo é chamada de Duty Cycle, vocês veem na figura aí. Se eu tenho um Duty Cycle de 10%, eu vou ter uma voltagem média ali de 0,25. E assim por diante nos outros casos aí. O exercício que a gente vai fazer aqui nessa aula é justamente um programinha em que a gente vai variar o Duty Cycle aí e fazer com que o LED ele vá ficando cada vez mais brilhante e depois ele vai ficando cada vez menos brilhante. E assim ele fica oscilando, vai ficando mais, volta. É claro que você podia fazer um outro programa usando botão, etc, etc. Mas nós não vamos fazer isso. Tá aí então o programa, né? Que a gente vai fazer. E reparem que não tem grandes novidades aí no início. A gente importa a biblioteca Time, depois importa a biblioteca RPI GPIO. A gente dá o set mode ali, dizendo que a gente vai usar a numeração do board. E a primeira coisa aí que é que a gente está usando o pino do LED 11. Nós vamos usar aquele mesmo circuito da última aula. Só que aquela parte do botão ali a gente não vai usar. Mas como a gente no programa a gente não vai usar botão nenhum, não tem importância, o botão está ali na placa. Ele não vai atrapalhar em nada. Tá? Então, voltando aqui, né, o pino do LED é o 11. Depois a gente dá um setup aí desse pino. Ele vai ser Alt. Agora aí que entra a mágica aí. Vamos definir uma variável que é o PWM. PWM é Pulse with Modulation, né? É pulso com modulação. E usamos a biblioteca GPIO.pwm. E aí a gente tem que dar o número do pino que vai receber essa voltagem nesse estilo, digamos assim, PWM, e depois a gente tem que colocar ali um número que é a frequência, né? A frequência, o que é a frequência? Vocês viram ali que o negócio sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A frequência é quantas vezes tem esse módulo, digamos, de sobe e desce, sobe e desce. Isso aí não interessa muito nesse caso aqui do LED, se você coloca acima de 60, 70 Hz, porque aí esse negócio na realidade é o pisca-pisca. Ele não pode ser muito demorado, eu não posso ter uma frequência muito pequenininha por segundo, porque senão o olho começa a perceber o LED piscando. Mas se ele pisca numa rapidez violenta, no caso aí, por exemplo, a gente está colocando 1000 Hz, né, de frequência, você não percebe que ele está piscando, você vai meramente perceber o LED ficando mais luminoso e menos luminoso. Então, é isso aí, né? A gente define aí essa... E temos que definir o tal Duty Cycle famoso. A gente vai criar essa variável DC aí, que a gente vai usar com o Duty Cycle.
e a gente tem que dar um start nesse esquema todo de trabalhar com PWM, com aquele negócio ali, PWM.start, e a gente coloca ali a variável do Duty Cycle, né? Que é o DC no caso. E aí agora vocês vão entender isso mais facilmente, que a gente vai fazer um loop, né? Tem o try, dentro do try a gente tem o while ali, que é o grande loop, e aí nós vamos fazer um outro loop, né? Com o loop do tipo for, em que o índice ali vai ser o próprio DC, né? E a gente vai fazer essa variação de 0 até 99, de 5 em 5. Vamos dar um acréscimo de 5 em 5 naquele tempinho em que você tem o valor máximo ali, tá? Então, a gente faz esse loop aí, e dentro a gente coloca o change Duty Cycle para o DC. Depois a gente dá um delay ali de meio segundo. E o que acontece quando esse loop for aí chega no finalzinho dele, que é no 99? Então eu vou começar a fazer a coisa inversa. Eu vou diminuir o Duty Cycle. Então ali, que eu tenho ali, em vez do 5, eu tenho menos 5. E aí eu uso o próprio change Duty Cycle DC. Tá? Então ele vai subir, né, a luminosidade, depois vai descer, depois vai subir, depois vai descer. E para terminar aí, se eu dou um tranco aí no programa aí, eu tenho que colocar um PWM stop, para a coisa do PWM parar de funcionar, e tem que dar uma limpeza em todos os pinos aí com essa linha aí do cleanup. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Isso é um negócio muito simples, né? Nós estamos fazendo. Se vocês quiserem fazer um script mais sofisticado, vocês podem usar o botão, e cada vez que você aperta o botão, você vai aumentando o Duty Cycle. Você pode colocar também 2 botões, né? Que é o que acontece, por exemplo, no celular. Você tem 2 botões, porque isso que vale aí para o LED, vale para várias coisas, inclusive para aumento do volume do som, também da velocidade de determinados tipos de motores. Nós estamos fazendo isso para o LED, mas esse PWM aí vale para uma série de coisas. Espero que vocês tenham entendido isso aí, e nós vamos passar então para o nosso laboratório. Estamos vendo aí do lado direito a nossa bancada, está lá o Raspberry, que está o board, com aquele mesmo circuito que a gente usou na aula passada, né? Na primeira parte dessa aula. E do lado esquerdo, a gente está vendo ali a tela do Raspberry Pi, né? Da janela de comandos ali. Obviamente que a gente teve que fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer sempre. Quer dizer, a gente criou esse programa chama Pulso Mod 1, ele está lá colocado no nosso GitHub, então você tem que entrar no seu Raspberry Pi, tem que ir lá no GitHub e fazer uma cópia, depois abrir o Nano, né, com esse nome de programa, e aí você dá um paste do que você copiou lá no GitHub. Existe um problema que eu já descobri que acontece sempre, é que a parte da indentação, quando você traz do GitHub para cá, ela se perde. Então você tem que entrar ou você faz isso aí no Nano, mas é mais prático você fazer isso no outro editor que tem aí no Raspberry. Você abre lá, depois que você copiou, você abre esse arquivo e acerta a indentação, salva, e aí depois você pode voltar aqui para a sua janela de comando, que é o que a gente está. Isso tudo aí foi salvo naquela pasta curso,
mas fomos para a pasta curso e agora a gente vai disparar o programa. Esse programa a gente fez uma coisa muito simples, não colocamos nada que apareça aí na janela de comando. Então, nem adianta ficar olhando muito, vocês têm que olhar ali para o nosso LED e ver. E aí eu não sei se vai ficar bom, que ele vai ter que ir cada vez ficando mais brilhante e depois vai diminuindo a luminosidade, depois aumenta e diminui, como a gente explicou. Então vamos disparar o programa aqui, quem sabe faz ao vivo. Então aqui é Python, né? Vamos lá. Python 3, o programa chama-se Pulso Mod 1 Py. E vamos torcer para tudo dar certo. Olhem lá, né? Do lado direito ali, ele deve ir baixando a luminosidade, né? Se estiver tudo funcionando ali. Presta bem atenção ali, né? A gente aproximou, deu um zoom ali, ó. Ele vai pulsando e aumentando, né? Você tem que ter uma vista boa. Coloca seu óculos aí, eu vou aproximar mais ainda. Você vê que ali, ó, ele vai como se aumentasse aquele círculo de luminosidade. Tá? Ele vai aumentando, aumentou, aí parou, aumentou, né? E assim ele vai, aí diminui. Enfim, se você fizer isso aí na sua casa, aí você vai curtir mais esse negócio aqui. Olhando por aqui, a coisa não parece tão legal, mas de qualquer maneira a gente fica feliz que deu tudo certo. Continue com a gente, até a próxima. Obrigado.